Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que julgue necessária neste momento. Sobre o texto, sobre o livro. Que sorte que isso vai ficar gravado, né, gente? Porque vocês me perguntaram o que que você falou, nem eu sei, tá? Então é assim, é isso, tá lá. Ainda bem que tá gravado, tá? Pra gente ouvir tantas quantas vezes forem necessárias para o crescimento e evolução da nossa consciência. Quem leu o texto? Alguém quer falar alguma coisa sobre o texto? Porque, né, gente, é o texto, tá? Nesse primeiro momento. Por exemplo, quando ele fala a respeito do amor incondicional, que o amor incondicional ele predispõe à transcendência. Ele ajuda a sair do si mesmo. E só esse amor incondicional é capaz de perdoar e atingir a liberdade. O que vocês sentem em relação a isso? Ô, Vitor, é, eu acho que é isso até que a gente estava falando, né? Do que é o self e do que é o eu. Então, assim, quais são as condições que nós temos até de acordo com a própria evolução, né? Assim, nós estamos, né, caminhando, né? O que Jung fala lá do processo de individuação, é essa aproximação maior do self, e a gente vai deixando o ego, não sei, mais enfraquecido, pode ser uma palavra. Então, de que acho que o perdão como, estão me ouvindo? Oi? Deu uma Sim, sim, travadinha? sim, Estão sim, ouvindo? sim. Eu acho que chega um momento que, assim, o perdão, ele faz parte desse nosso processo ainda de crescimento. Eu acho que vai chegar uma hora que não vai ser mais necessário. Que a gente atinge essa maioridade, né? Assim, maioridade espiritual, então, assim, aquilo da evolução e de diferenças, eu acho que elas vão fazer, sei lá, tão parte ali na questão de respeito, e cada um no seu melhor, né? Então, de que aí o perdão não vai ter mais necessidade, assim, acho que serão outras virtudes para serem trabalhadas, mas não mais essa. Talvez virtudes que a gente ainda nem conheça, né? Pensar assim na evolução, né? Então, chega uma hora que para, né? A gente não tem mais nada para aprender, para desenvolver, né? Vai saber se aí são outras coisas que a gente não tem nem a mínima ideia do que seja. Mas nessa fase ainda, o que a gente tem que trabalhar isso. Primeiro a gente tem que chegar na angelitude, né? Depois a gente vê, tá? Uhum. Não existe Isso a que você história. estava Fala, fala, falando fala. Não, isso que você estava falando, né, de cada um ali com as qualidades, assim, né? Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma palestra de um médico que ele é da Sociedade Médica ali acho que é de Goiânia, chama, acho que é Celso Iandoli, alguma coisa assim.
E ele fez uma analogia com copinhos de café, né? Que a nossa vida é uma bandeja cheia de copinhos de café. Então, cada copinho de café representa uma virtude. Então, cada um vai ter uma bandejinha ali muito peculiar, muito particular, né? Então, é desde aquele que tem assim, né, uma gotinha ali no copinho de café, aquele que já tem lá, né, um dedinho, aquele que um copinho ali ainda é vazio, aquele outro que é mais cheio. Então, isso das experiências e das virtudes, como se fosse isso, cada um tá lá com a sua bandejinha para preencher de café cada copinho, né? E eu achei interessante, eu falei, olha, tem umas palavras que a gente nunca ouviu falar. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar de sua ipseidade. Sabe o que é? Logo na primeira, Sabe o que é? tá? É, é a qualidade de ser único, É o caráter né? individual e É, intransferível. Como que chama? uhum. Ipseidade. Ips. Ipseidade. Quem fala sua identidade secreta, sua ipseidade é doação, dom de seu ser. Porque a identidade secreta é a identidade secreta da gente mesmo, né? Aquilo que nem a gente conhece da gente, né? É bem legal. Demais. Quando ele cita, por exemplo, que é através do amor que o humano transcende o humano. Se nós formos observar e perceber que quando eu vou lidar com o outro na estrutura terrena e terráquea que nós nos encontramos, esse outro tem dons, habilidades, características ditas positivas, boas, e dons, habilidades e características ditas não tão boas. Só que eu também estou no mesmo nível. Mesmo que em estados um pouquinho diferenciados de consciência, um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais oprimido naquela característica, mas eu estou no mesmo nível, porque eu estou encarnado, estou no mesmo plano. Então nós também temos características ditas boas e características não tão boas. Quando eu olho para o outro como sendo apenas o humano, eu não tenho condições de transcender e lidar com amor incondicional. Quando nós brincamos e dizemos o amor incondicional, segundo esta tradição e na definição do próprio termo, é você amar com estas e com aquelas características. Não é apesar de. Eu te amo apesar de tal situação. Eu te amo apesar de tal característica. Não, não, eu te amo você sendo feio, ridículo, imbecil. Eu te amo assim mesmo. Por quê? Porque você também é amoroso, porque você tem um Isso, aspecto bonito. Fala, Kelly, fala. isso me lembra aquilo que aquele poema de Maria Dolores, não é? Que é quando Maria de Nazaré vai encontrar Judas, que ela vai em busca de Judas. Vocês já ouviram esse poema? Não que eu me lembre, não. Ele é psicografado. Eu vou pôr de novo. Uma vez eu coloquei uma palestra no nosso grupo que fala sobre Maria de Nazaré e para falar dela, o Haroldo Dutra ele fala de outras mulheres do Evangelho. E ele termina a palestra bem nos minutos finais ali, com esse poema, que é Maria de Nazaré indo conversar com Judas, resgatá-lo ali daquela condição que ele estava.
Olha, eu já ouvi não sei quantas vezes, mas toda vez eu me emociono, porque é uma coisa que, assim, é aquilo do amor que eu acho que é inimaginável, né? Ali assim, aquilo que, nossa, né? Eu acho que não dá, né? Assim, é aquilo, né, desse perdão, né? Daquilo do olhar para o outro ali com esses olhos mesmo desse amor que deve ser de uma outra dimensão, né? Porque ela está ali, ele está naquela condição bastante conflitante internamente das escolhas dele, né? Numa coisa muito autopunitiva, e ela tá o tempo todo falando com ele de amor. Eu vou pôr de novo lá, é muito lindo. A palestra toda é muito bonita, né? E aí ele fecha, tá bem nos minutinhos finais. Vale a pena. Legal. Uhum. Que mais? Nenhum outro posicionamento, nenhuma dúvida, nenhuma crítica. Nada mais que vocês queiram comentar a respeito do. Tem um momento, uma passagem que ele diz assim: quem ama não precisa esforçar-se, tentar ser bom, ou aqui agir no bem. É natural do ser. Então, ou nós amamos, ou nós não amamos, Não. ou nós somos aprendizes do amor. Acho que tá mais pro aprendizes, viu? Gostei. E talvez em algumas circunstâncias, Dolores, assim, bem iniciantes ainda. Em outras, talvez a gente já esteja numa outra camada. Então, a gente é capaz hoje, sim, de transitar Sim. em múltiplos estados de consciência desse amor, mas ainda, dependendo da situação, nós nos sentimos apegados àquela condição de que se não for desse jeito, desta forma que agora eu não brinco mais. E aliás, eu destruo não só a sua bola, mas o parquinho também onde o jogo estava sendo feito. São Uhum. estados de consciência, e está tudo bem. O importante é nós sabermos que somos capazes de transitar por esses estados. Outro dia, essa semana, eu estava conversando com uma pessoa num atendimento e a gente estava falando a respeito da situação de não matar. Não sei quantas vezes em existências pretéritas eu assim devo ter feito e agido. Não posso dizer porque eu não me lembro. Mas eu também não sou capaz de dizer que não sou capaz de matar. Talvez ainda nesta existência não tenha acontecido a situação X qualquer que possa destravar dentro de mim essa possibilidade. Eu não sei. Se você é capaz de dizer que você seria incapaz de matar, você já está num estado de consciência mais adequado e está tudo bem. Mas será mesmo? Porque talvez a gente se coloque nessa condição porque não tenha acontecido o que aconteceu. Jesus podia ter saído correndo, não podia? Aliás, ele não precisava nem ter ido ali, aonde de uma certa forma ele ia ser julgado. Ele se colocou disponível para ser pego e ser condenado. E numa condição X qualquer que se de repente nós estivermos precisando preservar a nossa vida, a nossa existência, e nós tivermos condições, será que a gente não vai fugir da morte? Numa briga, num assalto, ou coisas do gênero, e que a gente possa, de alguma forma, fazer algo, né, algum exercício X qualquer, tá? Alguma atitude para poder se livrar daquilo, será que a gente não vai tentar sair daquela situação? Então, não sei se estamos prontos para não morrer. E a mais específica e a mais cruel de todas, será que eu de verdade sou incapaz de matar?
Não sei. A gente mata mosquito, mata barata, mata pernilongo. Eu acho que a maioria de nós é capaz, sim. Eu sou tão contra a violência que eu achava assim, eu acho que eu nunca vou matar ninguém. Mas depois a gente pensa, poxa, são tantas situações que acontecem na nossa vida que, dependendo do caso extremo, a gente é capaz, pelo próprio instinto de defesa. Hoje Vamos, eu me lem sinto capaz. Vamos lembrar que as primeiras estruturas no campo de evolução, primeiro são as instintivas, depois as emocionais, depois os sentimentos e, por fim, o pensamento. Para que esteja em comunhão essas quatro conexões básicas e primitivas, primeiras da manifestação evolutiva consciencial, instinto, emoção, sentimento e pensamento, precisa estar tudo alinhado. Se o instinto não está totalmente vivenciado e resolvido, eu muitas vezes ainda vou agir por instinto. Porque ser cravejado, porque não eram pregos, né, eram cravos, sendo colocados ali na minha mão, nos meus pés, na cruz, eu não reagir, significa que a minha parte instintiva já está dominada, que a minha parte emocional já está dominada, que o sentimento está puro e embasado no amor e o pensamento fidedigno neste alinhamento dessa estrutura, no mínimo só desses quatro centros de promoção de energia. Os instintos, as emoções, o sentimento e o pensamento. E nós ainda não estamos nessa condição. Quantas vezes nós agimos por pensamento, né, e assim passamos por cima do nosso emocional? Quantas vezes nós somos emotivos e não pensamos naquilo que estamos fazendo? Quantas vezes nós somos instintivos e nem emoção, nem sentimento e nem pensamento? E quantas vezes nós somos sentimento e nós, de uma certa forma, não levamos em consideração o pensamento, as emoções e o instinto do que aquilo provoca em nós, no outro e no ambiente onde nós estamos inseridos. Temos uma jornada grande pela frente ainda para continuar nessa caminhada e conseguir ser a elegância do self. Acho que se a gente vê, né, assim, que nem penso eu assim na simbologia dos próprios apóstolos, né? Então, de que eram homens ali e o quanto que existiam ainda das imperfeições todas, né? Eu assisti aquela última temporada, né, do The Chosen, que fala que é a última ceia, então Jesus está conversando com eles, né? Falando do que são aqueles momentos. E eles falam ali com aquela convicção de que imagina que alguém vai trair, né? Aí eles ficam questionando, eles querem saber quem é que vai trair, porque aí cada um traz para si, né? Porque eu nunca vou fazer isso, né? Então, aí ele fala, né, para Pedro, né? Então, ainda hoje você me negará 3 vezes. Então, aquilo que é o espanto, né? Mas que quando são, né, quando as circunstâncias acontecem ali, né, como que cada um consegue no filme Uhum. ali, né, do que é cada um, né, cada um dos apóstolos nesses momentos ali, né, de negar mesmo, né? Então, isso não depende do nosso estado de consciência no aqui e agora. E mora um perigo muito importante para nós observarmos, que é a estrutura do ego espiritual. O ego, na verdade, não é dividido nessas camadas, tá bem, gente? Mas só em termos de aprendizado, nós podemos pensar do que é que nós estamos falando. Quando nós queremos atingir um estado de perfectibilidade ou de perfeição, e nós negamos as estruturas egóicas que ainda nos acompanham, que fazem parte do nosso ser, nós entramos na camada do ego espiritual.
E esse é perigosíssimo. Porque eu usar um crachá, ou pelo fato de eu ter este conhecimento que nós estamos refletindo aqui hoje, eu achar que eu já sou capaz de poder transitar por essas esferas. Não, eu não sou. E para isso eu preciso ter muita consciência daquilo que eu sou e daquilo que eu estou. Porque senão eu posso ficar um pavão, né, egoicamente falando, onde vou abrir todas as plumas e as penas mais lindas e maravilhosas e vou esquecer da verdadeira essência que habita o meu ser e, mais carinhosamente falando, ainda permitir que essa estrutura egóica, dita sombria, porque está sombria, tome conta do meu ser na tentativa ainda de preservar o self que não tem maturidade para poder se expressar. Então aí há um perigo. Muitas vezes nós entramos para casas religiosas, e sejam elas de que ordem for, e nós achamos que isso, de uma certa forma, já é a salvação. Não, não é. Não é. Aliás, pelo contrário, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente está atento ao fato de poder perceber que estamos bem longe desse caminho único e exclusivo só self. É aí que a gente se depara com a chance de trabalhar a paciência, a perseverança, o respeito, não só em relação ao outro, o perdão, a amorosidade, mas a nós mesmos individualmente falando. Nessa condição que nos encontramos aqui agora. Então, dizer isso não significa que nós temos que sair correndo das casas religiosas. Muito pelo contrário. Cada um está, vamos lembrar o início do nosso encontro hoje, onde precisa, na condição que necessita, com as melhores habilidades e professores, para que nós possamos destravar o que é de verdade necessário em nós. Então, quando há um chamamento, uma chama interior, na alma, na essência, que pede conexão para que eu encontre este lugar que seja a sanga, a comunidade, a filosofia, a tradição, que vão de uma certa forma ajudar no meu processo de burilamento e evolução, é aí mesmo que eu posso e que eu preciso ficar neste momento. Porque nós repetimos carinhosamente falando aquilo que nós encontramos dentro da nossa casa. Nós vamos ter o mandão, nós vamos ter o chato, nós vamos ter aquele que abre mão de tudo para agradar o outro, nós vamos ter aquele que pisa no nosso calo o tempo inteiro. E são nessas características do dia a dia que nós vamos destravando estas habilidades essenciais, né, que o self burilado, na sua elegância e manifestação, possa de verdade ser aquilo e cumprir o que ele vem a ser. Como nós sabemos que uma das premissas da psicologia transpessoal é que a consciência é viajora do tempo e do espaço, então esta não é a nossa primeira realidade, a nossa única existência, e nós não vamos conseguir chegar no topo do nosso processo de evolução para ser apenas o self individual que necessitamos aqui agora. O Jung já dizia: quanto mais me aproximo do self, mais distante eu estou dele. Por quê? Porque no plano bi e tridimensional não é possível fazer todo o processo de evolução. Numa única existência, eu consigo perceber tudo do que, por exemplo, uma profissão de carpinteiro me ensina? Não. Essa semana eu discutia com uma outra pessoa exatamente isso. Nossa, olha que coisa interessante, mas é assim. Agora que a gente está falando, por exemplo, deste livro, com certeza o Leloup deve estar pensando em outras tantas teorias e situações que para nós nem chegaram ainda, porque ele nem escreveu. Ele está lá criando os processos do que ele vai escrever e colocar na prática dali a pouco. E por mais que eu me aprofunde única e exclusivamente só na psicologia transpessoal, eu não vou conhecer tudo aquilo que ela permite em termos de possibilidade de conhecimento. Aí a gente vai sair da psicologia transpessoal, nós vamos para a psicanálise. A psicanálise é uma outra vertente, outra escola, que determina outras tantas coisas e que também está num processo de evolução e que é tão boa ou melhor do que a nossa escola, por exemplo. É só uma forma de manifestação consciencial. E aí nós entramos na terapia comportamental cognitivista, que é uma outra escola, uma outra abordagem, que tem outras ferramentas e que também está num processo de evolução.
como não é a escola a qual eu faço parte, a que eu me permiti ser acolhido por ela, eu não sei nada a respeito dela, ou muito pouco. Então eu não posso nem opinar. Quem dirá se eu for falar a respeito de odontologia, que não é a minha formação e meu interesse motivacional para me colocar em contato com esse estudo? Quem dirá se eu for pensar, por exemplo, em TI, em técnica de informática? Não entendo nada. Não sei nem como é feito. O que é aquele sistema COBOL? Não entendo. Não sei que linguagem é essa. O que ela quer, o que ela está buscando. Então, como é que eu posso compreender o universo se eu não sei 0,00000000001% do que a minha profissão, a minha facilidade permite que eu desenvolva aqui agora e eu estou querendo ser o dono do boteco? Não dá, impossível. Então eu posso inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Muito bem, estamos aqui. Vou pedir para nós fazermos um intervalo. São 3 para 5 da tarde. Nós voltamos às 5h15, tá bem? E aí, com uma sugestão, por favor, não saiam do sistema. Eu vou parar o gravador, vocês desabilitem as câmeras e os microfones. 5h15 voltando, voltem com material de mandala para nós trabalharmos. Combinado? Tá bem? Até já, gente. Até já. Até.